pessoal do Café com Leitura e você, que bom te ter aqui comigo novamente. Vamos dar continuidade ao capítulo 4 do livro A Coragem de Ser Imperfeito, escrito por Brené Brown. Sabemos que viver com ousadia significa abraçar a vulnerabilidade, o que não pode acontecer se a vergonha estiver no controle ou se o isolamento alimentado pela ansiedade estiver nos dominando. As duas formas mais poderosas de estabelecer um vínculo com alguém são o amor e a aceitação. Ambas necessidades inegociáveis de homens, mulheres e crianças. Enquanto realizava as entrevistas, descobri que somente uma coisa separa os homens e as mulheres que experimentam um grande sentimento de amor e aceitação daquelas pessoas que parecem estar lutando por isso. A crença no valor próprio. Se quisermos vivenciar esse sentimento em sua plenitude, precisamos acreditar que somos merecedores dele. Antes, porém, de falarmos mais sobre entorpecimento e isolamento, quero compartilhar as definições de vínculo e aceitação que aparecem na coleta de dados. Vínculo é a energia criada entre pessoas quando elas se sentem vistas, ouvidas e valorizadas, quando elas podem dar e receber sem julgamento. A aceitação. A aceitação é o desejo humano inato de ser parte de alguma coisa maior do que nós. Pelo fato de ter esse anseio ser tão essencial, tentamos muitas vezes conquistá-lo fazendo esforço para nos encaixar em algum padrão e buscando a aprovação dos outros, os quais, além de serem substitutos fajutos da aceitação, geralmente funcionam como obstáculos para ela. Como a verdadeira aceitação só acontece quando apresentamos nosso eu autêntico e imperfeito para o mundo, o nosso senso de aceitação nunca pode ser maior do que o nosso nível de aceitação. Essas definições são cruciais para entender como nos isolamos e perdemos os vínculos mais essenciais e de que forma podemos mudar. Viver uma vida emocionalmente saudável ter a ver com impor limites, gastar menos tempo e energia se preocupando com as pessoas sem importância e enxergar o valor de se trabalhar para ter um vínculo de maior qualidade com a família e os amigos mais próximos. Antes de iniciar a pesquisa, eu queria saber qual é a maneira mais rápida de fazer esses sentimentos ruins irem embora. Hoje, muitos anos depois, minha pergunta passou a ser: o que são esses sentimentos e de onde eles vêm? Invariavelmente, as respostas me dizem que não estou me sentindo conectada com meu marido e meus filhos, consequência de não dormir o suficiente, de não brincar o suficiente, de trabalhar demais e de tentar fugir da vulnerabilidade. O que mudou foi que agora sei que tenho consciência dessas respostas e sou capaz de lidar com elas. O cuidado e o alimento de nosso espírito. As pessoas perguntam com frequência: onde está a linha que separa o prazer e o bem-estar do entorpecimento? Em resposta, Jennifer Launder, escritora e coach de crescimento pessoal, mudou os nossos artigos de entorpecimentos de sombras de alívio. Quando estamos ansiosos, isolados psicologicamente, vulneráveis, solitários e nos sentindo impotentes, a bebida, a comida, o trabalho e as horas infindáveis na internet parecem nos confortar. Mas, na verdade, estão apenas lançando grandes sombras sobre nossa vida. Jennifer escreve em seu livro O Organizador de Vida. As sombras de alívio podem tomar qualquer forma. Não são as suas ações, mas o motivo por trás delas que faz toda a diferença. Você pode comer um pedaço de chocolate aproveitando o momento de doce felicidade, uma gratificação verdadeira.
ou pode devorar uma barra inteira de chocolate sem sequer sentir o gosto, numa tentativa frenética de se acalmar. Uma sombra de consolo. Pode conversar por meia hora com alguém só para não ter que conversar cara a cara com seu cônjuge sobre quão dolorosas foram as palavras na noite anterior. O que apareceu na minha pesquisa foi exatamente o que Launden ressalta. Não são as suas ações, mas o motivo por trás delas que faz toda a diferença. Isso nos convida a refletir sobre o que está por trás das escolhas e, se for útil, discutir essas questões em família com os amigos mais próximos ou com um terapeuta. Não há cartilhas ou manuais que nos ajudam a identificar as sombras de alívio ou outros comportamentos destrutivos que buscam entorpecimento. É necessário, na verdade, um exame de consciência e muita reflexão. Recomendo prestar muita atenção se as pessoas que você ama já mostram preocupação com o seu envolvimento em comportamentos desse tipo, pois dizem respeito ao nosso espírito. Minhas escolhas estão confortando e alimentando meu espírito ou são alívios temporários da vulnerabilidade e das emoções difíceis que acabam esgotando minhas energias? Minhas escolhas levam à plenitude ou fazem com que eu me sinta vazia e carente? Para mim, sentar-me com calma para apreciar uma refeição farta é revigorante e prazeroso. Porém, comer de pé, seja em frente à geladeira ou à porta da despensa, do armário, é sempre um sinal de alerta. Sentar-me no sofá para assistir bons programas de televisão é delicioso, mas zapear durante 1 hora é desanimador. Quando pensamos sobre nutrir ou atrofiar o nosso espírito, precisamos considerar de que forma os comportamentos entorpecedores causam impacto nas pessoas à nossa volta, até mesmo nos estranhos. Há alguns anos escrevi um artigo sobre telefones celulares e isolamento para um jornal de Houston, depois de testemunhar como o nosso estilo de vida, alimentado pela ansiedade, afeta as pessoas. Falei sobre o modo frio, como os clientes tratam manicures, garçons, recepcionistas, balconistas e etc. Como se não fossem pessoas e não merecessem sequer serem olhados nos olhos. Uma vez, eu estava prestes a fazer o meu pedido no drive-thru de uma lanchonete quando meu celular tocou. Achei que pudesse ser da escola de Charlie e atendi. Era alguém ligando para confirmar uma reunião de trabalho. Desliguei o telefone o mais depressa que pude. Enquanto eu dizia, sim, irei à reunião, a atendente da janela e eu conseguimos nos comunicar. Eu me desculpei com ela assim que desliguei o telefone. Devo ter surpreendido a moça com aquela atitude, porque ela começou a chorar, dizendo em seguida, obrigada, muito obrigada. A senhora não tem ideia de quanto isso é humilhante. As pessoas nem olham para nós. Sei bem como ela se sentiu. Passei um bom tempo trabalhando como garçonete para bancar meus estudos e vivi essa experiência de ser invisível. Quando tratamos as pessoas como objetos, nós a desumanizamos. Após passar mais de 1 década estudando aceitação, autenticidade e vergonha, posso afirmar que somos projetados para criar vínculos emocional, físico e espiritualmente. Não estou insinuando que devemos ter um relacionamento profundo e significativo com o manobrista ou com a atendente da lanchonete, mas é preciso que paremos de desumanizar as pessoas e comecemos a olhá-las nos olhos quando falarmos com elas. Se não tivermos a força de vontade e o tempo para fazer isso, então é melhor ficar em casa. Na pesquisa, a espiritualidade surgiu como um guia fundamental para as pessoas plenas. Não estou falando de religiosidade, mas da crença profunda, arraigada, de que estamos
inexoravelmente ligados uns aos outros por uma força maior do que nós somos, do que nós mesmos. Uma força que é amor e compaixão. Para alguns, essa força é Deus. Para outros, é a natureza, a arte ou até a atividade. Acredito que assumir o nosso valor é o ato de reconhecermos de que somos sagrados. Talvez acolher a vulnerabilidade e vencer o entorpecimento tenham a ver com cuidar e alimentar nosso espírito. Os escudos menos usados. A alegria como mau presságio, perfeccionismo e entorpecimento aparecem na pesquisa como os 3 métodos de proteção mais comuns, ou as maiores táticas de defesa. Nessa última parte do capítulo, quero explorar brevemente os escudos menos ousados do arsenal, algumas outras máscaras e armaduras que foram importantes subcategorias de escudos. A maioria de nós vai se identificar provavelmente com um ou mais desses mecanismos de proteção. O escudo viking ou vítima. Reconheci esta peça da armadura quando um grupo significativo de participantes da pesquisa sinalizou que não via utilidade no conceito de vulnerabilidade. Suas respostas para a ideia de que a vulnerabilidade podia ter algum valor foram indiferentes, desdenhosas e até hostis. O que apareceu nessas entrevistas e interações foi uma lente sobre o mundo que via as pessoas divididas basicamente em 2 grupos que chamo de vikings ou vítimas. Diferentemente de alguns participantes que tinham uma opinião intelectual ou teórica sobre o tema da vulnerabilidade, esses entrevistados compartilhavam a crença de que todo mundo, sem exceção, pertence a um dos 2 grupos mutuamente exclusivos. Ou se é uma vítima da vida, um tolo que está sempre sendo passado para trás e não consegue se impor, ou se é um viking, alguém que enxerga a vitimização como uma ameaça constante e, portanto, se mantém no controle, domina, exerce poder sobre as coisas e nunca demonstra vulnerabilidade. Enquanto eu organizava os dados dessa entrevista, pensei no capítulo da minha dissertação sobre o filósofo francês Jacques Derrida e a oposição binária, termos relacionados que têm significados opostos. Ainda que os participantes não tenham usado os mesmos exemplos, um padrão consistente de pares de opostos emergiu da linguagem que empregaram para descrever suas visões do mundo. Vencedor ou perdedor, sobreviver ou morrer, matar ou ser morto, fortes ou fracos, líderes ou seguidores, sucesso ou fracasso, esmagar ou ser esmagado. A origem dessa visão de mundo, segundo a oposição binária viking ou vítima, não estava completamente clara, mas a maioria a atribuía aos valores que eles foram ensinados na infância, à experiência de sobreviver a tribulações ou à sua formação profissional. Boa parte dos participantes que sustentaram essa visão no grupo era composta de homens, mas também havia algumas mulheres. Faz sentido que isso seja, de certo modo, uma questão de gênero, pois muitos homens, até mesmo aqueles que não recorriam a essa armadura, mencionaram ter sido ensinados e moldados na infância e na adolescência pela dinâmica de que o mundo é dos vencedores. Sem esquecer que conseguir vencer e dominar as mulheres fazia parte da lista dos princípios masculinos discutidos no capítulo 3. Além dos fatores socialização e experiência de vida, muitos participantes desse grupo tinham empregos ou trabalhavam em contextos culturais que reforçavam a mentalidade viking ou vítima. Nós ouvimos isso de seguranças, veteranos de guerra, agentes penitenciários, policiais
e pessoas que trabalham em ambientes super competitivos e de alta performance, como o jurídico, o tecnológico e o financeiro. Não foi possível concluir se esses profissionais procuravam carreiras que alcançaram seu sistema de crença viking ou de vítima, ou se foram suas experiências com o trabalho que forjaram essa abordagem da vida sobre a polarização entre vencer ou perder. Um aspecto que fez dessas entrevistas uma das mais difíceis foi a honestidade com que as pessoas falaram das dificuldades da vida pessoal, lidando com comportamentos de alto risco, divórcio, isolamento, solidão, vícios, raiva e esgotamento. Mas, em vez de verem estes comportamentos e suas consequências negativas como resultado de sua visão do mundo viking ou vítimas, elas os percebiam como prova da natureza cruel da própria vida. Quando examino as estatísticas nas profissões vikings ou vítima, mais intolerantes à vulnerabilidade, identifico o desenvolvimento de um padrão perigoso. E em nenhum lugar isso é mais evidente que no ambiente militar. As estatísticas sobre o estresse pós-traumático relacionado a suicídios, violência, vícios e comportamentos de alto risco apontam para essa assombrosa verdade. Para os soldados servindo no Afeganistão e no Iraque, voltar para casa é mais letal do que estar em um combate. Desde a invasão do Afeganistão em 2001 até meados de 2009, as Forças Armadas dos Estados Unidos perderam 761 soldados em combates naquele país. Compare isso aos 817 que se suicidaram no mesmo período. E esses números não levam em conta as mortes associadas à violência, ao comportamento de alto risco e às drogas. Greg Bryan, psicólogo da Universidade do Texas, especialista em suicídio, que há pouco tempo deu baixa na Força Aérea, revelou à revista Time que os militares se encontram presos a uma lógica contraditória. Treinamos nossos combatentes para usar a violência e a agressão controladas, para suprimir reações emocionais fortes diante da adversidade, para suportar dor física e emocional e para vencer o medo dos ferimentos e da morte. Mas esses atributos estão também associados a um elevado risco de suicídio. Bryan explicou que os militares não podem reduzir a intensidade desse condicionamento sem afetar negativamente a capacidade de combate de nossas forças armadas. E alertou para o perigo inerente de enxergar o mundo por meio das lentes do par viking ou vítima. Os soldados em serviços são mais capazes de matar a si mesmos como mera consequência de seu treinamento profissional. A situação pode chegar a seu extremo nas Forças Armadas, porém, se olharmos para as estatísticas de saúde física e mental dos policiais, iremos encontrar algo semelhante. O mesmo acontece nas empresas. Quando se lidera, se ensina ou se prega a partir de uma concepção de viking ou vítima, de vencedores ou perdedores, aniquila-se a fé, a inovação, a criatividade e a receptividade à mudança. Retire as armas e você encontrará resultados similares aos dos soldados e policiais no universo civil. Os advogados, um exemplo de profissionais amplamente treinados na dinâmica do ganhar ou perder, do ser bem-sucedido ou fracassar, têm resultados que não são muito melhores. A Ordem dos Advogados americana revela que a taxa de suicídio entre advogados é 4 vezes maior que a da população geral. Meu Deus, não sabia disso. Uau! Um artigo na revista dessa instituição informou que estudiosos de depressão e abuso de substâncias entre advogados
contribuíram o alto índice de suicídio na categoria, ao perfeccionismo e a necessidade de serem agressivos e desapegados emocionalmente. E essa mentalidade pode se refletir em nossas vidas domésticas também. Quando ensinamos aos nossos filhos que transparência e vulnerabilidade são emoções perigosas e que devem ser postas de lado, estamos lhes encaminhando para o perigo do isolamento emocional. A armadura viking ou vítima não somente perpetua comportamentos de dominação, controle e poder naqueles que se enxergam como vikings, mas pode estimular um sentimento progressivo de vitimização naqueles que acreditam que estão sendo alvos de ataque ou tratados de forma injusta. Com essas lentes, não há dois posicionamentos possíveis: exercer poder sobre algo ou alguém, ou se ser impotente. Nas entrevistas, ouvi muitos participantes parecerem resignados a serem vítimas, simplesmente porque não quiseram se tornar a única alternativa na opinião deles, vikings. Reduzir nossas opiniões de vida a papéis tão limitados e extremos deixa muito pouca esperança para transformação e mudança significativa.